Olá pessoal, se você está vendo esse início é porque você provavelmente está assistindo a gravação dessa live. Uma live que nós vamos falar sobre mulheres em construção, conhecer uma ONG incrível que já existe há 14 anos. Vamos falar um pouquinho mais desse projeto. Então a galera chegando aqui e o tema de hoje é imperdível. E estamos inclusive em outubro rosa, né? E a gente precisa conversar sobre esse tema e temos uma convidada muito especial para falar desse assunto. O pessoal está chegando aqui já. Vou fixar o tema aqui também, que é mulheres em construção. Boa noite, Cida. A Fran está aqui já. Vou adicionar a Fran já, que é a nossa convidada, para a gente bater esse papo. E na sequência, com a Bia, que é a fundadora da ONG Mulheres em Construção. Adorei o nome, inclusive. Boa noite. Tudo bem, Fran? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rangel. Boa noite a todos. Bom, Obrigada. muito bom estar aqui para bater esse papo, um assunto super importante. Em especial, estamos também finalzinho aí do Outubro Rosa, mas nunca é fora de prazo de conversar desse assunto. Tem uma galera chegando aqui já, Fran. Se apresente, pessoal, quem é a Fran? E como que você chegou aqui para a gente iniciar? Lembrando que isso é uma abertura de um bate-papo na sequência para a gente falar também com a Bia, mas a gente precisa conhecer um pouquinho a Fran. Boa noite a todos. Bom, Rangel, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Franciele, eu sou executiva de contas da ArcelorMittal. E, bom, eu sou engenheira, né? Desde o início da minha carreira, eu sempre trabalhei na siderurgia. E trabalhei em área industrial e agora eu estou na área comercial e eu estou como executiva de contas do segmento de suspensão. Então, traduzindo, eu vendo aço para a indústria automotiva. Legal. Então, pensando nisso, eu acho que já deu para perceber, né, que desde o início da minha carreira, eu sempre tive em ambientes com pouca representatividade feminina, que são muito, muito masculinos, né? A carreira de engenharia, a siderurgia, o setor automotivo. Então, isso trouxe para mim, assim, realmente uma missão, uma paixão, assim, de realmente trabalhar um pouco esse assunto, sabe? E aí todo mundo aí tá pensando, mas por que uma pessoa da indústria, da ArcelorMittal, tá vindo aqui falar na construção civil, né? E aí, há um ano atrás, a Arcelor me convidou para ser líder do grupo de equidade de gênero do programa de diversidade que nós temos na empresa. E aí foi realmente um privilégio poder trabalhar com isso, partilhar um pouco dessa vivência. E é um prazer estar aqui hoje para escutar e aprender muito com a Bia, né? Essa iniciativa gigantesca, de assim, uma missão enorme, de um valor gigante, de nós, mulheres, poder ocupar todos os espaços, né? Os espaços que a gente queira estar, né? E de uma maneira de igualdade, assim. Então, é por Até isso que eu tô voltar um aqui. pouquinho, Fran. Sim. A ArcelorMittal, para o pessoal que não, eu acho que a maioria dos meus seguidores conhece, eu estou parceiro da ArcelorMittal já há algum tempo. Mas a ArcelorMittal, talvez para o meu público, é bem conhecido que é um gigante, a maior fabricante de aço do mundo, e especialmente de aço para a construção civil. Essa barra reta, a malha, que normalmente são os assuntos que a gente traz aqui. Mas a ArcelorMittal, ela atua em mais setores. Falou de aço, falou de ArcelorMittal, inclusive automotivo. Você puder até dar essa pincelada, na construção civil, no automotivo, onde mais a ArcelorMittal atua? Né, são vários segmentos, né? A gente tem a parte de construção civil, e aí na parte da indústria, por exemplo, nós temos o aço para a indústria automotiva, nós temos aço para indústria, para energia, setor de energia, né? Então, torres eólicas, tudo isso são segmentos que a gente trabalha. Tem um segmento também de fixadores, que é tudo que a gente chama que são parafusos, etc. Então, são com aço da ArcelorMittal. Nós temos uma parte de uma joint venture com a Belgo Becar também, que a gente produz aço trefilado, arame, né, para uma sede para linha branca, desde o caderno que vocês
que alguém está escrevendo aí tem aço ArcelorMittal. Cadeira Então, que alguém está sentado. exatamente. Tem o segmento de indústria geral, e aí realmente são vários segmentos. Setor de forjaria, então peças forjadas, tudo tem aço ArcelorMittal. Legal. E você está aí especificamente no de automotivo, de suspensão especificamente, e uma gerente de contas. Eu trouxe aqui já há algum tempo, a gente tem feito algumas lives juntos, engenheiras de aplicação, Sim. engenheiras de inovação, mulheres engenheiras atuando, não é de hoje. Então, por exemplo, a Margarete ela não sei se ela está assistindo, ela ajudou a divulgar, deve estar na ArcelorMittal antes dela nascer. Então, 20 anos, 15 anos atrás, e eu acho uma coisa super legal mesmo, que eu apaixono, essa é uma das coisas que eu gosto da empresa, e muitas dessas pessoas estão há muitos anos na indústria ali e criam um vínculo que hoje tem sido cada vez menos frequente isso, então há uma identificação mesmo com a empresa. Então eu, pessoalmente, vejo as engenheiras de aplicação, a Maga está aqui, ó. Não vou poder falar mal dela, brincadeira, ela estava na última live com a gente. Então, muitas mulheres. E a gente viajou em vários lugares, mulheres em cargos, todos os cargos, né? Então, desde o chão de fábrica à grande gerência da indústria. E você disse que faz parte aí na ArcelorMittal de um núcleo de... Explica pra gente o que é isso, pra gente... Isso é super interessante, né, que você falou, porque a gente realmente tem mulheres em diferentes áreas da empresa. Por exemplo, a gente tem mulheres que operam pontes rolantes, a gente até fez um podcast sobre isso, né, as pioneiras da ArcelorMittal, então, supervisoras, gerentes de área, nós temos uma diretora industrial na planta do Sul Fluminense. Então, assim, nós temos várias iniciativas desse tipo. Mas a gente, há um ano atrás, a Arcelor decidiu criar um programa estruturado mesmo para pensar nessas questões de diversidade e inclusão dentro da empresa. E aí foi criado esse programa que trata das questões de gênero, então, a questão de equidade de gênero, mas também de diversidade racial, diversidade sexual e pessoas com deficiência. Então, eu estou como líder desse núcleo, desse grupo de voluntários que cuida dos temas de gênero. E aí, são um grupo de voluntários, nós temos quase 500 voluntários e aliados, então é um monte de pessoas realmente engajadas com a causa, assim, que estão sensibilizadas com o tema. E aí nós trabalhamos uma série de ações, né? O primeiro ano isso começou há um ano, então nós recém estamos começando, nós trabalhamos intensamente nas questões de sensibilização das equipes, porque ninguém sobre isso, não é assim, a gente vai construindo uma consciência. Tem pessoas que têm uma consciência maior, tem pessoas que estão nesse processo, mas está todo mundo em construção, eu acho. E aí, então, nós trabalhamos isso fortemente, nós também trabalhamos muito ações de engajamento das lideranças, ou seja, a gente sabe que isso requer uma mudança cultural, né, e depende muito da liderança, a liderança pelo exemplo. Então, a gente vem trabalhando, tem ações muito para isso. Outras ações que a gente está fazendo também é olhar para a carreira dessas mulheres, ou seja, as mulheres que estão na ArcelorMittal, como está a carreira delas, como que a gente vem cuidando disso, né, para que elas estejam prontas sempre para assumir novas posições, novos desafios quando a empresa necessitar. Além disso, isso também envolve muito trabalhar em políticas, benefícios, e nós temos um outro desafio que é aumentar a atração da ArcelorMittal, a atração de mulheres nas operações da ArcelorMittal. Então, para isso também existe todo um trabalho de preparação, são uma série de ações para trazer isso. E aí a gente pode, assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, é recém um ano, nós estamos recém começando, tem muita coisa ainda por fazer, sabe? Mas eu vou te dizer que assim, tá todo mundo tão engajado, tá tão intenso, sabe? Tá todo mundo tão motivado, que assim, tem coisa que tá voando, tem coisa que a gente pensa assim, nossa, eu achei que isso fosse acontecer daqui a um tempo muito maior e já tá acontecendo, sabe?
E agora, em 2020, a ArcelorMittal tem esse comprometimento com a alta direção, com Londres, né? É um desafio, é uma coisa do grupo mesmo, mas também a gente, em 8 de março desse ano, a gente assinou também com a ONU Mulheres, né? Então, mostrando também o nosso compromisso com a sociedade em relação às questões de gênero. Ou seja, da gente realmente ser um impulsionador, um motivador dessa causa, né? Da gente realmente trabalhar, fazer o nosso papel, né? Como pessoa. A gente pensa que a Arcelor, né, uma empresa tão grande assim, tem um papel de influenciar na sociedade, né? Se você pensa assim, nas famílias, nos funcionários, nas famílias, nos seus fornecedores, nos seus clientes. Então, eu acho que a gente tem realmente um papel importante nisso. Sensacional. Fran, obrigado pela participação. A ideia foi mostrar realmente uma engenheira. Você está onde, Fran? Eu nem perguntei. Você está em São Paulo? Pelo sotaque? É São Paulo. São Tá em São Paulo, Paulo. São Paulo, mas eu sou gaúcha, né? Deu pra ver. Então. O sotaque tá... Inclusive a nossa convidada na sequência também é gaúcha e a gente vai ter o Gustavo está aqui, arrasou. Eu acho que era essa a ideia de mostrar a ArcelorMittal preocupada com a questão, as empresas tendendo a preocupar-se com nós. A gente não está querendo dar vantagem para ninguém, pelo contrário, é igualdade mesmo, para que todos possam ser suportados, no sentido de ter suporte para estar aonde quiser, na hora que quiser, e capacitados para isso. Obrigado mesmo, viu, Fran? Eu que agradeço e eu vou dizer que eu estou muito feliz de compartilhar esse momento e eu tenho certeza que eu vou ganhar muita inspiração da Bia aqui, né? Que tem muito para ensinar. Eu acho que hoje vai ser live de inspiração. Obrigada, viu? Massa, obrigado. Pessoal, a Bia vai entrar com a gente agora e eu queria já perguntar, a galera que está aqui, quem trabalha no setor de construção civil? Cadê a mulherada da construção civil aí? Enquanto isso, peço para a Bia, manda aquele alô, estou aqui, e eu já vou te adicionar para esse bate-papo aqui também. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ela está aqui comigo, acho que ainda não. Vou mandar um WhatsApp aqui para ela também. Se estiver por aqui, manda um alô. A Bia recentemente estava na mídia, mas não é um negócio de hoje. A gente aproveitou aqui, convidou para esse bate-papo e conhecer um pouquinho mais o que é esse Mulheres em Construção. Chegou aqui, pronto. Mandei o convite aí para ela, já tentou. Aê! Adoro esse capacete. Oi, Rangel, eu também. Tudo bem, Bia? É lindo, né? É lindo, é apaixonante, até os homens gostam. É muito chique. Estamos muito elegantes. A construção civil, né? Apesar de tudo, né? É isso aí, galera. Então, Eu vou até convidar o pessoal, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, chama mais gente, homens, mulheres, todo mundo para assistir, porque a Bia vai contar agora pra gente a história de algo que eu tô curioso para conhecer. A gente bateu um papo bem rápido antes e tem muitos detalhes que eu tô doido para perguntar para a Bia. Então, primeiro, perguntar quem é a Bia, tá? E o que é essa ONG Mulheres em Construção. Gostei do joguinho de palavra aí, muito inteligente. O sotaque não vai deixar enganar de onde ela é. Então, explica onde você está, por favor, quem é a Bia e como começou esse projeto. bom, eu também falo trilegal, né? Que nem tu dizes mesmo, tá aprendendo. A Fran, então, é gaúcha, que beleza. Vou dar uma gaúcha aí. Estamos juntas no embalo. Em primeiro lugar, boa noite, né? Boa noite para todas e todos aí que estão nos assistindo. Que coisa boa estar aí contigo, que coisa boa ter essa oportunidade mesmo de levar o nosso trabalho. A gente que começou pensando que nunca seria ouvida, ou que demoraria muito, enfim, ser atendida
a gente até tem uma surpresa quando vê grandes empresas como a de vocês, e imagina a sensibilidade, uma ArcelorMittal, enfim, entrando conosco, isso é fantástico mesmo. A gente entende que os processos das empresas têm que mudar, porque o mundo está mudando, e a gente vê que algumas empresas estão acelerando esse processo, e a empresa de vocês, então, está entrando nas ODS, né, na ONU, com a ONU Mulheres, que a Fran trouxe muito bem, e nós também estamos todos juntos na mesma luta. Mas eu vou dizer quem eu sou, então, respondendo a tua pergunta. Eu sou uma alemoa, brasileira, né, metida alemoa, que vem já da 7ª geração, enfim, de alemães, e que é uma pessoa muito simples, que veio de uma sociedade muito simples mesmo, e que conviveu a sua maior parte do tempo com mulheres chefes de família, e sempre buscando projetos que beneficiassem as mulheres. Então, eu sou da área do terceiro setor, eu sou uma empreendedora social, e coloquei a mulher em construção, a mulher em construção, antes era mulheres em construção, mas a gente pensou na mulher porque é uma construção social que se faz também. Nós usamos a construção civil como uma ferramenta de transformação das mulheres, né? Então, hoje é a Mulher em Construção, a nossa instituição, e ela veio exatamente para capacitar as mulheres numa área que é tradicionalmente masculina, e até para dizer assim que a gente também pode, se a gente quiser. Então, quando eu via as casas, enfim, tendo problemas no Brasil, são quase 15 milhões de dias que tem problema de infiltração, problema de não ter abertura, problema infinitos que tem nas casas, que a gente sabe muito bem, e essa pandemia trouxe toda essa realidade brasileira, a gente bateu de frente com esse problema todo, né, de convulsão social, que pode-se dizer. E eu já vinha preocupada a vida inteira com isso, porque eu via a minha mãe quebrando a cabeça e fazendo os próprios concertos em casa, e sendo, enfim, se traduz totalmente em profissionais que recebia em casa, que não faziam bons serviços, e a gente, aos poucos, foi metendo a colher e trabalhando em conjunto. Bom, isso quando a gente era pequena. Depois, quando eu fui trabalhar no terceiro setor e trabalhei no serviço público também, eu vi que não tinha política pública direcionada para a mulher. Quem cuida da mulher, quando na sociedade toda, a mulher tem que cuidar de tudo em casa, tem que cuidar de toda a família, mas quem é que cuida dela? E da onde ela tem formação? Muitas delas não têm formação alguma, então muitas semi-analfabetas ou mesmo analfabetas, que tem ainda muito no nosso país, né? Então a gente buscou, na realidade, na época, em fazer uma formação que fosse rápido, porque tudo que é pedreiro que chegava, que eu conhecia, também era analfabeto. Por que as mulheres não poderiam aprender? Qual é o problema? E tem muito, sim, analfabeto que é maravilhoso, isso não quer dizer se tem conhecimento ou não. Mas a busca pela titulação, ela é muito importante e se traduz no aspecto cidadania. Quando tu busca o teu querer, o teu conhecimento, que ninguém te tira. E eu comecei com a ideia bem simples, para 25 mulheres. E, na realidade, era uma ideia mesmo. A proposta era fazer um case que desse sucesso. Poxa, que legal, um município bonitinho, nada mais de envolvimento. Um município que desse retorno, onde a gente fizesse um curso e, com a prática da obra, beneficiasse a comunidade, fosse de uma comunidade para outra. A ideia era essa. Isso 14 anos atrás, é isso? 14 anos atrás, quando todo mundo dizia isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Então, vai tirar trabalho de homem. Primeiro, nunca a mulherada ia aceitar. O quê? Rangel, 300 mulheres vieram até nós. E elas vinham de cavalo, a pé, de bicicleta, atravessavam a cidade, arrancavam cartazinhos de parada de ônibus que a gente colocou para fazer um curso de pintora predial. Isso foi tão bonito, porque logo em seguida elas arrumaram um trabalho, isso começou a mudar a vida delas, começou a mudar a vida de de todos os lados, tanto da família, tanto daquela pessoa que recebia as mulheres na própria casa. O relacionamento entre as donas de casa com elas, como tudo mudou, como era bacana ter mulheres dentro da casa fazendo os próprios concertos. E aí começou. Eu queria dar uma parada aí, Té. Isso em 2006, mais ou menos, em 2006. 14 anos atrás, numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que é um estado... Uma região metropolitana. É a região metropolitana, de Porto Alegre. Tá? Que cidade é? Talvez tenha até gente aí. Canoas. Canoas. Isso. Eu já fiz um projeto de um edifício aí em Canoas, algum tempo atrás. Que bacana. Coincidência. Que bacana. É e mesmo, aí, olha aí.
num país e num estado conhecido como barbaridade, que essa mulherada Vai, e é mesmo. vai tomar o meu espaço e aqui não é lugar de mulher. E a própria, havia inclusive um receio seu, organizando a coisa, e falou, olha, vamos fazer aqui acreditando de verdade no projeto, mas será que vem alguém mesmo? Você pensando em 25, de repente vem 300. E foi uma primeira surpresa, digamos assim, foi uma adesão maior do que o esperado, ou seja, vocês colocaram a mão numa cuia que tinha uma dor que você já sentia, que os organizadores como você já sentiam, mas que talvez era maior do que vocês mesmos imaginavam. Uma dor, entre aspas, com uma oportunidade, ou seja, não existia isso, um trabalho voltado para as mulheres. E às vezes as próprias mulheres sentiam, foi, poxa, eu vou fazer um curso, eu quero aprender isso, mas quando eu vou fazer um curso, primeiro que não tem, muitos lugares não tem um curso para fazer pintura. Curso de pintura não é um negócio tão comum. Tem que aprender fazendo com outro em muitos lugares. E de repente, oportunidade para aprender a fazer direito e mais, num lugar que ela se sentisse confortável em estar, ou seja, com outras mulheres. E a partir daí elas aprenderam, botaram a mão na massa, sentiram transformação na própria capacidade, que com certeza algumas delas sequer tinham certeza que eram capazes de fazer aquilo ou não, mostraram para si mesmas primeiro que eram capazes. Eu acho que a primeira transformação vem na gente, e aquela sensação de faça você mesmo. Eu faço isso até com os meus alunos, Bia, em qualquer área. O cara olha que acha que é um negócio mega difícil e fica com medo, melhor que bota a mão na massa e faça, poxa, eu consigo, eu sou capaz. E aí desperta algo maior, que eu acho que é essa sequência. Capacitou mulheres, elas começaram a melhorar o respeito em relação a elas mesmas, as colegas, portanto, quando você eleva a sua própria autoestima e a sua própria capacidade, o que está ao seu redor te respeita também. E aí é um efeito que não tem como frear mais, né? É mais ou menos esse o início. Então, tu decifrou tudo. Na realidade, o que a gente vê é muito grande, né? Eu acho que a sensação é muito grande, porque no momento que a gente vê uma dessas trabalhadoras, uma dessas alunas ganhando dinheiro com o seu trabalho e levando as compras para casa e fazendo a diferença na obra, ela traduz em cidadania. É esse cidadão que a gente tem que trabalhar, a dignidade do processo do conhecimento. E quando ela se percebe, como tu disse, assim como tu tens alunos, nós temos alunas que entendem esse processo, que elas aprenderam e botam em prática, não tem volta. Porque a própria família já também começa a perceber isso. E a mudança é estrutural. Ela começa na família, em casa. E aí a gente percebe a vizinha também querendo entrar na mesma situação. Primeiro botou a mão na massa, né? Nós, inclusive, no nosso trabalho, a gente tem essa formação inicial, né? Primeiro ela bota a mão na massa em casa, primeiro na comunidade, com a gente. Depois ela bota a mão na massa, trabalha em casa. E depois, então, ela talvez vá para o mercado de trabalho. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela precisa mesmo, vai à luta. Mas também é oportunidade para dizer, não, a construção civil também é o mundo meu. As mulheres também podem, sim. Isso é a primeira quebra. E depois, por último, e na realidade o maior é aquele quando transforma, quando a multiplicação chega, quando ela vai ensinar outra pessoa a fazer. Isso é muito bonito de ver. As dicas que elas passam um para as outras, dos grupos. Como é que eu posso fazer assim, assim, assim na minha casa? Olha só, estou enfrentando um problema aqui, ou mesmo no trabalho também. E aí elas ficam uma se posicionando para a outra, ensinando, auxiliando. Eu acho que esse é o engrandecer do nosso trabalho, né? Assim, tu como professor também, aliás, você, né? Estou falando com o Brasil, mas tu bate aqui de Porto Alegre, de Canoas, Rio Grande do Sul, a gente fala que é isso mesmo. Quando a gente passa para um aluno uma informação, e que muitas vezes ele também vem, né, com um conhecimento, e a gente tem que respeitar esse conhecimento que ele tem. Então, trabalhar essa linguagem, esse processo, ninguém é melhor que ninguém, porque a engenharia precisa de trabalhadores, e os trabalhadores precisam da engenharia, né? Então, é tudo, não é aquela história de peão, é a gente fortalecer as profissões, porque a grandeza está no eu sou pedreira.
Pensa que bonito poder dizer isso. Eu sou pedreira, eu sou pintora. Então, acho que a gente contribuiu no engrandecimento das profissões, principalmente da construção civil. Quando ela vinha muito acanhada, quando, né, não tenho mais nada para fazer na vida, eu vou ser pedreiro. Sempre tem um cimento para mim virar. Não pode ser assim. A gente tem que ter uma qualificação para isso também. Tem que ter um aprendizado. É esse aprendizado que a gente busca. Nada muito sofisticado, mas o mínimo possível de ser aplicado e corretamente. Né? Bia, Então tem foi uma por aí que começou. tem uma série de mensagens já para você. Ai, A que legal. Fernanda, que é de Esteio, no Rio Grande do Sul, falou que o seu Olha. trabalho é de tirar o capacete. Eu adorei. Ai, que amor, que amor. Ela conhece, Nath tá então. aqui, A ó, gente não já conhecia. reformou. Em Esteio, a gente já fez uma parte da prefeitura e reformou, que estava muito feio. E a gente foi lá em aula e reformou numa ação em conjunto. Foi muito bacana. As mulheres aprenderam e também foram para o mercado. Quer dizer, deixou o espaço público arrumado, construiu toda a coordenadoria da mulher, deixou tudo bonito e ainda foi para o mercado de trabalho. Quer dizer, são ações simples, mas que fazem a diferença. Então, a Fernanda possivelmente já conhece o nosso trabalho lá em Esteio também. Ó, Iracema falou que trabalha, tá aqui com você, se doa por inteiro para ensinar. Iracema. A abraço, Nath querida. não conhecia a Bia, já virei fã. A Samanta Olha. firme aqui com a gente. Só uma pausa para valorizar a galera que está aqui acompanhando a gente também. E Bia, vamos lá, vamos entender. Você começou primeiro oferecendo, lógico, o viés aqui que a gente quer entender e mostrar para as pessoas é que a construção civil ela é parte de um processo. Então, você utilizou uma ferramenta de capacitação que foi um curso de pintor industrial, é isso? E aí não, pintora predial. Inicialmente, desculpa. pintora predial. Para treinar essas mulheres como fazer uma pintura na sua própria casa ou na comunidade, num trabalho como um todo. E a partir daí, com certeza, foram necessários mais coisas. Então, esse curso de pintura ficou por quanto tempo e como foi angariando outras capacitações e como que evoluiu isso, Bia, do ponto de vista de cursos e de parcerias? Bom, inicialmente a primeira parceria foi com a empresa que nos propiciou o material humano dele, né? Que era um justamente engenheiro químico, que nos auxiliou no suporte. Um momento dentro da fábrica e ele se apaixonou pelo projeto. Então ele saía da fábrica e ia lá investigar como é que estava o nosso serviço. No asilo, no fim, era um trabalho bem bacana. E a gente ficou 3 meses, porque não era todo dia que a gente tinha aula, porque as pessoas também têm seus serviços, enfim. Muitas delas são diaristas, vêm de outra estrutura, né? Ou mesmo recicladoras. Então tinha que respeitar os horários. Nós ficamos 3 meses trabalhando ferro, madeira e alvenaria. Então tinha todo esse processo de como vamos fazer. Ok, a gente ficou 3 meses, mas até elas irem para o mercado de trabalho. Então, mas aí também a gente fez acordo com o supermercado, com tudo que tinha um personal trainer, tudo para ver mobilidade física, as EPIs, a necessidade do uso das EPIs, tudo isso era abrangido, mas estávamos começando. Até a gente pegar uma metodologia que foi crescendo aos poucos, no primeiro momento foi aquele curso, depois demorou mais um tempo a gente estruturar e ver o que a gente poderia fornecer mais, porque o nosso sonho era fazer um curso de cerâmica, de pedreira também, trabalhar com ferragem, isso é coisa para mulher, que coisa linda o que a gente tem de serviço de ferragem, de proposta para as mulheres, né? Do que elas sabem fazer e como a gente tem feedback importante das empresas quando nos trazem o reconhecimento do trabalho delas. Mas assim, então, a gente fez parceria então com as universidades e foi estudando. Tinha uma linguagem que era muito técnica, usada por profissionais, enfim, mais graduados, e a gente começou a trazer pedreiros. Daí era uma briga só, porque cada um falava um contexto, até a gente chegar e montar um grupo. Hoje a gente ainda tem 4 homens que participam conosco, que eu costumo dizer que só falta usar saia, porque eles são maravilhosos, sabem lidar com as alunas, tem um contexto que a gente aprendeu com eles, na realidade, né? A gente deve todo o respeito a esses professores que vieram conosco e compraram a briga, que foram para os interiores. Hoje nós trabalhamos em mais de 20 municípios do interior do estado, e eles viajando com a gente, ensinando outras mulheres. Hoje nós temos uma equipe formada por eles, também de mulheres, e que agora são
as precursoras dos novos cursos, né? Eles ainda nos acompanham, mas de uma forma mais tímida, porque nós agora, nesse momento, a gente só tem, assim, nesse momento a gente nem tem nada, né, de só aula online mesmo, pouquíssimas, que é dirigido a elas, mas, assim, a gente faz oficinas pequenas, então essas instrutoras é que mantêm esses grupos. Os cursos grandes, de uns anos para cá, está muito difícil a gente ter parceria, né, que também foi construído a duras penas, diga-se de passagem, porque era uma coisa bem para homens. Ah, já está botando aí, ó. Eu vou Isso é colocar uma um parceria pratinho aqui que a só gente para tem ficar com a mais empresa. colorido aqui. Isso, fica parecido aí. E tu tá bonito aí no meio desse rosinha todo aí. Fica mais delicado, tá uma graça. Eu vou deixar, Combina com a gente. olha aqui, gente. Ó, Rangel, olha aí, ó, elas fazendo reparo de parede e pintura predial, ó. Então, esse espaço aí que elas estão pintando no momento é um espaço onde recebe as famílias de pessoas doentes do hospital. É um espaço comunitário, onde as pessoas ficam hospedadas durante um período de Cachoeira do Sul. Eram lá e por isso que a gente tem sempre, enfim. Mas são oficinas essas aí mesmo, são propiciadas por mulheres, e as demais, então, a gente foi indo. Nós conseguimos construir um caminho bem sério, tanto que em 2012 eu fui indicada para o Prêmio Cláudio em São Paulo, e a partir dele, então, houve uma prospecção também para a Europa, né? E a Suíça nos viu, através da Humanity Foundation, que se chama um programa chamado Woman Changemakers, onde eu sou uma pessoa que sou acelerada, né, como líder, que me ensina como eu devo ir aos outros estados, enfim, e outros países também, para a gente levar a nossa ideia. Então, isso foi muito importante. Depois, o próprio presidente Bill Clinton recebeu um convite do ex-presidente Bill Clinton para fazer parte da iniciativa dele, de uma das iniciativas. Me tornei também membership, né, uma membra da instituição dele. Em 2015, eu fui para os Estados Unidos fazer uma palestra, e de lá para cá, a gente pegou assim um suporte muito importante. Muito bonito o nosso trabalho, mas a gente sempre está buscando parceiros pelas condições que, na realidade, traz a construção civil. De toda forma, ainda é uma inovação. Por mais que a gente tenha trabalhado, por mais que a gente vai fazer 15 anos em março, dia 8 de março do ano que vem, a gente vê que é uma inovação ainda. E que só a gente conseguiu atingir só 10% do mercado brasileiro. Então, a maioria são homens ainda que estão trabalhando. E a gente precisa chegar aos 50% pela própria ONU, né? Pela própria condição que a gente está vendo com as ODS, não só pela ONU, mas pelo mundo, a necessidade do mundo. Ver que mulheres precisam também estar no mercado com os mesmos salários, com o mesmo direito. Porque nada melhor do que trabalhar uma chefe de família. Se tu estrutura ela, também a família dela vai estar melhor, como eu já disse lá no início. Então, quando tu vê uma família feliz, a sociedade começa a mudar. E ela só muda quando a mulher também mudar. Porque ainda é a mulher que cuida da família, em sua grande maioria, né? Então, é uma preocupação muito grande nossa em ter condições da gente levar o nosso trabalho adiante, que é uma dificuldade bem grande. Eu confesso que para nós é muito difícil e é muito impactante o que a gente entrega. Porém, ainda no Brasil, ainda é complicado a gente ter parceiros, empresas parceiras, né, e simpáticas como a de vocês que estão vendo nós, e a gente conta muito com esse apoio, para que a gente possa seguir adiante o nosso trabalho. Perfeito. Ó, vou até mostrar mais fotos aqui, e na sequência eu vou mostrar um Olha vídeo aí, para ó, mostrar que a olha aí. mulherada Trabalhando assim, locação, que pinta isso, assim, que é bonito e tal, mas que também mas que suja a pega no botina, né? pesado. É. Olha que Para uma massa essas locação de fotos obra, aqui. olha só, que a gente fez um espaço comunitário, um espaço de atendimento à saúde na cidade de Pinhal. Então, a gente olha ali as trabalhando as ferragens, né? E toda a locação para iniciar um prédio de, não me lembro qual a metragem, mas era um prédio bem grande. E elas foram indo, foram fazendo, e era um lamaçal só. E diz, não, as mulheres trabalham sim e tem esse envolvimento. São situações, eu acho que para o município é muito importante. Aí está a turminha que trabalhou lá. Olha, foram indo e pegaram um terreno bem feio. E elas conseguiram construir. Depois eu fui até te passando as fotos do passo a passo, pelo menos para ter uma ideia de como é que são as nossas atividades. É assim, procurando do zero, que é a melhor coisa que tem. A prática
inserida com a teórica, como é que tu usa a ferramenta, o uso e a necessidade das EPIs para não ter problema nas obras, direcionando direto ali ginástica laboral, sempre envolvidos, quando a gente podia fazer, né? Agora a gente não pode fazer nada, é bem complicado para nós. Então aí, ó, segurando as próprias ferragens, elas gostaram muito de fazer. Eu acho interessante isso, que isso era uma coisa para nós, a gente pegar o ferro, trabalhar com ele, enfim, olha ali, ó, fazendo direitinho, aprendendo. É claro que nós ainda usamos os mecanismos mais simples, né? Que a gente ainda não tem nada de mais moderno. Mas, enfim, olha ali, ó, aqui nós estamos atendendo numa escola, num bairro chamado Guajuviras, tem um alto problema muito grande de violência contra as pessoas e principalmente das mulheres nessa região. Então, a gente foi trabalhar lá e no momento que tu trabalha em uma escola, é muito interessante porque as crianças começam a perceber essa mudança também de característica e começam a entender que as mulheres têm que estar em outros espaços, desde as crianças. Eles vinham para nós e diziam, a minha mãe, vou dizer para ela que ela também pode arrumar nossa casa. Primeiro, olha só, vou chamar ela. E ali, ó, abrindo espaços, abrindo parede, abrindo portas. E, quer dizer, a gente pode fazer o que a gente quiser. Olha o piso, que bonito. Foi indo. E isso ganha quem? Olha lá, a sociedade ganha. É um projeto bacana, porque as escolas estão, enfim, se remodelando, né? Precisando, correndo perigo ali, com problemas, enfim, estruturais e mais básicos. Olha ali, a gente pegando. Não tem cor, não tem idade. Isso é bacana, sabe? A escolha é tua de vida. Eu acho que isso, olha ali, aqui é uma aula já, elas no quarto estudando a aula teórica que a gente sim tem, né? Eu vi. Olha que bonito, gostou? Viu só? Que bacana, né? Não, olha, é apaixonante. Mesmo eu daqui a tantos anos continuo apaixonada de ver esse envolvimento, de ver essa força das mulheres. E outra, é tão simples, né? Olha lá, e a folia, olha ali, ó. É uma folia toda a vida. Isso aí é um tipo de uma formatura que a gente faz, pequenininha assim, né? Essa aí foi a primeira turma que a gente fez de alvenaria. Aí essa já é Bagé, a gente fez um curso bem bacana lá de cerâmica, enfim, vai indo aí com as construtoras, trabalha o nosso trabalho em equipe, a nossa turma trabalhando, né? Essa é a Fátima que está de costas, é a nossa instrutora querida, ela é vice-presidente da organização. Aqui nós na Índia, com trabalhos que são considerados marginalizados, né? Então, olha, ainda na Índia, a gente já foi para vários países, enfim, levando a nossa história, muito importante. Aqui uma PAI, uma pintura que a gente fez na PAI interna, um grupo, aqui já trabalhando, elas trabalhando com parceiros aqui, no caso a consultora MRV, e os grupos que a gente vai formando, né, do nosso capacete, que todas elas ganham. E assim estamos aqui fazendo locação de obra num projeto do CAL, do Conselho de Arquitetura, a gente deu para os arquitetos aulas também. E outras obras, aqui vai indo, e vamos junto. A gente percebe que trabalhar em conjunto com os homens e trabalhar de uma maneira mais equânime, né? Que todo mundo tem o seu direito, fica muito melhor de trabalhar. A vida nos inspira a melhorar. Olha, isso é uma formatura que a gente fez na UBRA, na Universidade de UBRA, que foi o primeiro grande curso que nós fizemos para 300 mulheres. Esse foi um curso bem puxado. Foi indo. Hoje a gente já alcançou mais de 5 mil mulheres, né, em 5 mil? Mais de 5 mil já se passaram por nós. Olha ali, nós na rua, lutando. Olha só, elétrica, e assim foi indo. As parcerias também com o próprio Senai, né, também, que a gente já teve. A gente é chamada, inclusive, para coordenar algum processo interno com mulheres. Então, sempre tem um trabalho que nos dignifica, né? Que nos dignifica e a sociedade junto, né? Em contato. Sensacional. É isso mais ou menos. Né? Ô, Bia, queria perguntar até algumas coisas antes. A gente conversou um pouquinho antes, algumas coisas me chamaram bastante atenção. Porque, assim, o meu público, a maioria, Bia, é engenheiros e engenheiras, estudantes de engenharia ou não estudantes. Uma das coisas que você comentou na palestra, que eu achei legal, que você tem dado palestra, inclusive aqui na Unicamp, em vários lugares, e você mesmo percebeu essa migração, ou seja, vamos falar ainda da engenharia como todo, a engenharia civil, a própria
turma de engenheiros, a grande maioria era homens. E já há algum tempo não é mais assim. Tem sala que tem mais mulher do que homem na sala de aula. E eu vejo isso também, inclusive na pós-graduação, mulheres calculistas, que é um ambiente muito masculino também, ou engenheiras ali lutando, e aqui tem várias acompanhando com a gente. Então, você percebeu mesmo esse processo? Sim, sim, foi um processo que logo me chamou a atenção, porque no início, quando a gente começou a fazer as atividades, foi fazendo os cursos, enfim, eu buscava a parceria dos engenheiros, né, e via pouca engenheira, e até, inclusive, assim, muito tímidas, chegando no mercado de trabalho, extremamente tímidas, e muito poucas. E quando eu comecei a fazer as palestras para universidades, acho que foi lá 2010, por aí que eu comecei, eu percebi, nossa, mas tem muito pouca mulher. Mas era assim de contar nos dedos, sabe? Na plateia, enfim. Quatro, cinco, seis. Nossa, a maioria era de homens. E a gente tem um produto chamado, um dos nossos programas é Criadoras na Obra. E ele começou da necessidade de capacitar mulheres também como arquitetas, engenheiros, para a mão na massa mesmo. Só que o cimento batom é gratuito para as mulheres e esse seria pago, então uma maneira de contribuir com a nossa instituição. E começaram a vir, mas a gente ficou era muito poucas que vinham. E a gente começava a falar. Inclusive os próprios homens vieram nos buscar para a gente dar aula para eles. Era uma coisa muito interessante, muito bacana. Mas eram tão poucos números que a gente meio que discutia isso e via. Elas mesmas diziam que o ambiente era muito machista, tanto da parte dos professores, enfim, toda a construção da aula mesmo, né? E os homens e os colegas. E depois, para minha surpresa, isso foi mudando, mudando, e agora é quase 50% de cada lado. Se não, às vezes, a maioria na plateia são as mulheres. Nossa, como isso mudou! O próprio pensar do homem mudou em relação. O pensar dos professores está mudando, que é muito importante. Dos professores, enfim, da universidade. Então, e também os colegas. Os colegas vêm nos ouvir, porque essa geração que está vindo é muito boa. É muito legal. Ela enxerga diferente. Ela não vem da minha geração, que a gente podia tinha, assim, exatamente a coisa de mulher e coisa de homem. Hoje não, a juventude participa muito mais. Então, isso eu sei que é uma construção ainda, é cultural, a gente ainda tem muitos casos, assim, como não só de homens, mas como mulheres machistas também. Isso é dos dois lados. Vem de uma cultura que a gente tem que encerrar. Na Europa isso é muito maior, aqui no Brasil é péssimo. E no Rio Grande do Sul, pior ainda, porque bota as bombachas, socorro, sai de perto, porque não querem, não entendem, não compreendem. Mas geralmente isso são de pessoas que são de mais idade. Os mais jovens vêm vindo com outro olhar. Por isso eu creio que a universidade também esteja recebendo mais mulheres. As mulheres estão com coragem de entrar e participando mais com os homens. Então, acho muito legal. Eu me sinto muito agradecida por estar sendo chamada para as universidades, porque é uma maneira, nós, na realidade, trabalhamos as pessoas, nós ensinamos as pessoas que vão trabalhar com os engenheiros e com as engenheiras. Então, Nossa. a gente já está preparando esse campinho para que eles entendam quem está chegando para eles. E que o engenheiro sozinho não faz a obra, nem o arquiteto. É Tem a que ter obra, a equipe obra é um trabalhando. time. Obra é um time. Ninguém sozinho Obra é faz um nada. time, né? Obra é um time. Nem um time de Não faz, futebol de um só não existe, né? Ou de Sim, qualquer outro esporte quantos coletivo. engenheiros e engenheiras, eu estou formado, eu vou chegar na obra. O mestre E de daí? obra tira tudo. Chega lá, ele que manda na obra. Não é? A gente cansa de ver isso. Então, hoje não, acho que o mestre também está diferente. A gente tentando, nas primeiras obras que a gente entrou, foi bem complicado. Era terrível, tanto que ficavam mulheres para cá, de um lado, e homens do outro trabalhando. No fim, a gente vê que somos um time. Também somos Ah, um time. As inclusive, ó, trabalhadoras, vários no modo comentários geral, né? aqui, ó, vou lendo rapidamente, Bia. A Valéria, engenheira também, aluna minha, inclusive, que lindo esse engajamento social feminino. Mulheres e homens no mesmo patamar, mudança necessária para uma sociedade mais justa. A Iracema falando que a mulher na obra gera desperdício zero, é mais caprichosa mesmo. O Daniel, certeza que isso vai crescer muito ainda. A Samantha falou que trabalhou na MRV.
só vendo para entender. Tem a galera dizendo aqui que na obra é realmente é um processo importante. E aí, a Iracema comentando aqui também que ela é psicóloga e acompanha esse trabalho. Aí eu queria perguntar alguma coisa que a gente comentou também, porque assim, eu estou falando de engenheiros, estou falando de pós-graduação, estou falando que já é um espaço que realmente precisa melhorar, mas a gente tem visto uma melhora um pouco maior. Mas quando você começou isso, você não começou porque você queria só as mulheres podendo trabalhar em obras. Você começou por uma questão principalmente social. As construções mal feitas, casas sem divisórias, uma série de questões, elas tocam em assuntos mais profundos, né, Bia? Em assuntos que a sociedade às vezes tende ou tema em não querer tocar, mas casas casas, sobre construções, além de gerar, a pessoa, ninguém gosta de morar numa residência que não tem uma pintura, que às vezes nenhum acabamento tem, que não tem um esgoto, que não tem as mínimas condições de conforto, digamos, e de proteção. E quando você empodera as mulheres, que na maioria das vezes, elas, igual você comentou, elas eram chefe da família, na verdade, então outros não faziam por ela, ela tinha que se virar e não sabia se virar, e ela aprendeu a fazer isso também. Então, a construção, a capacitação de mulheres especificamente, mas como um todo, gerando transformação social ali na ponta, né, tocando em questões mais profundas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, Pia. Ai, é na ferida mesmo, porque a gente vê nos jornais todo dia essa transformação que a gente tem, que a gente vê esse processo, a pedofilia que gera não ter portas, relacionamentos que são feitos, as casas que não tem porta, que não tem separação, que não tem muitas vezes janela, são cubículos, muitas vezes são cubículos mesmo, que nem janela tem, que é só uma peça e que é tudo ali. Então, a gente, na realidade, para nós é muito confortável falar se a gente não está lá vivenciando isso, né? Vivenciando a questão das crianças, enfim, a educação vem da onde, né? Se ela vai aprender o quê? Ela vai para a escola e vai ver o quê em casa. Então, isso nos toca profundamente. E é por isso que a gente começou a ensinar, para elas verem que elas têm direito a outro mundo também. E a partir deste mundo, é como transformar ele. A Iracema Gabardo é nossa psicóloga, ela faz parte do grupo, do nosso grupo de apoio, e dá muita sustentação para nós, é muito importante o trabalho. Nós temos uma ferramenta chamada Salesforce para trabalhar o monitoramento dessas mulheres. Então, o que a gente percebe é que existe sim os problemas de violência ocorrem porque não temos espaço, muitas vezes nós não temos nem porta de saída, né? Uma porta de fuga para sair. Recentemente a gente fez foi trabalhado uma cartilha junto do CAL RS, trabalhada a questão de gênero, e nesse espaço de tempo a gente construiu processos de moradia, de como é que seriam melhor para as mulheres, né? Espaço até onde elas possam ficar sozinhas, muitas vezes o filho vai fazer um dever, faz ali na sala, faz com todo mundo junto, brigando, xingando, não tem nem espaço para nada e nem porta para fugir, caso tenha que fugir, porque a gente tem que pensar em tudo, na falta de iluminação, no espaço no dia a dia, no espaço de segurança, que a casa hoje, a casa sempre foi, na realidade, um lar onde a gente teria que ter o conforto. E não é bem assim que acontece. Muitas crianças e muitas mulheres têm medo de voltar para casa. Então, a gente trabalha nesse contexto, com profissionais à altura da Iracema Gabardo, tenta-se com o grupo e com as nossas parcerias, para ver com as prefeituras, enfim, para atender as mulheres que estão com mais problema. É o que nós podemos fazer no momento, é muito maior. Agora, claro, quando se trabalha em grupo, tu tem um entendimento. E aí, quando essa mulher, muitas vezes, tem um problema de violência, ela também vai buscar o auxílio do grupo. E aí, ela se entende mais no processo de conhecimento, para não precisar voltar para casa. Ou as estruturas que se têm montado, a delegacia da mulher, em função do problema da violência, que é o que mais acontece. E é justamente por causa desses espaços que não existem. É lamentável o que se vê quando se vai nas comunidades. Então, ela é muito mais do que aprendeu números, né, Bia? Isso é muito mais do que números, né?
Você falaram números sensacionais, 5.000 Cara, mulheres treinadas, 20 municípios presentes, um projeto que começou com 25 pessoas, mas o que impacta, porque uma transformação de uma família ou de uma mulher, ela não impacta ela só, ela impacta com certeza toda uma vizinhança, né? pois é, eu acho que é esse que tem que ser buscado, esse trabalho em equipe, que demonstra que a gente possa, assim, seguir, sabe? E que o trabalho em equipe para que elas entendam, se compreendam enquanto ser humano, porque muitas delas, muitas vezes, não têm nada. Não tem nem documentos das crianças, ela não tem direito a nada, nem a um auxílio, nem a algum auxílio. São pessoas anônimas, muitas vezes, que chegam e que não têm noção nenhuma de vida. Tem meninas que a gente tem, moças, senhoras, enfim, que a gente conhece, que nunca saiu da sua cidade. Não sabe nem. A gente vive num tempo que a gente não entende, mas existe muita dificuldade. E aí, como tu vai mandar para o mercado de trabalho uma pessoa assim que não sabe nem como lidar, que ainda acredita da supremacia masculina, que é ele que coordena a casa, ele que controla, então a mulher apanha, porque está na cultura, que ela tem que apanhar mesmo. Então, o que isso agrega aos filhos? E a gente tem que pensar nisso, né? O que agrega na família? Ele só progride a questão da violência, só. Então, por isso a gente tem que ter um timaço aí no meio sempre, e isso tem que buscar parcerias. A Iracema mesmo atende ali quantas mulheres com problema de câncer, ela atende voluntariamente, e sempre está trabalhando em questão da situação de tristeza, enfim, das perdas das mulheres. Esse é um foco, porque a perda é nossa, né, sempre. Ó, Então, de que maneira trabalhar isso? então a Para galera que te realmente a massa. gente cresça. Então, galera, timaça sua aqui, Bia, ó, galera mandando grande Bia, batalhadora incansável na inclusão social, Ai, que amor. e esse trabalho de empoderamento e autonomia das mulheres, né? Quer dizer, ela poder ser, igual a Samantha comentou aqui, ser o que ela quiser e estar onde ela quiser, a escolha tem que ser dela, e não a sociedade que escolhe por ela. Mas eu queria voltar no começo de novo. Bia, não é barato fazer isso. Não é simples fazer. Você, com certeza, doou-se muito, assim como várias outras mulheres. Ó, tem várias pessoas falando que virou sua fã aqui, muita gente se Ai, que identificando com lindo. isso. A gente está tocando realmente em algo que usualmente eu estou tocando em coisas mais técnicas, que isso tem que ser feito, isso é muito importante, mas isso é só um pedaço de um todo, né? Por isso que a gente está contando um pouco dessa história. E como que você conseguiu grana para tudo isso? Vi falar por aí que você precisou vender até sua casa, é isso? Conta isso aí pra gente. Bom, eu vinha de uma situação mais ou menos confortável, eu tinha um bom trabalho e tudo, mas eu tive que largar ele porque realmente o serviço público me cansou muito no sentido de não dar o retorno e eu já tinha mais idade. Eu realmente queria mudar o que fosse um pouquinho do meu mundo que eu vivesse, nada mais. Eu acho que eu tinha um propósito, tenho um propósito e continuo trabalhando por ele. Isso é fatídico, né? Agora, na época, realmente a gente buscou parcerias. Eu não tenho condições financeiras, não tinha dinheiro, não tinha grandes dinheiros, enfim, sim, eu imputava para o meu trabalho e a questão de locomoção, era tudo os custos próprios. Agora, quando a ideia era levar para uma empresa, e esse era o plano A, e não tinha plano B. E a empresa adorou a gente, ficou alucinada, disse, meu Deus, eu quero elas. Só que ela foi vendida para uma multinacional, e isso levou um ano. E aí ferrou com a gente, porque a gente estava pronto para encarar o Brasil, porque já tinha projeto pronto, estava enlouquecida, trabalhando pelo projeto, mas deu errado, e não tinha plano B, sabe como é que é. E aí eu voltei para o mercado de trabalho, voltei para a área de eventos, que eu também sou tradutora, e busquei o alemão, né, imagina, alemão aqui, eventos, enfim. E aí para um clube, né, daqui de Porto Alegre, enfim. E aí trabalhei um período, mas era alucinante que entrava em contato com construtoras querendo mulheres para trabalhar, mulheres pedindo para fazer curso. Tinha, de todos os lados vinha assim, eu não acredito, isso tem que dar certo. Eu pegava o final de semana e durante a semana mesmo, às vezes eu saía, trabalhava nisso, né? Trabalhava no meu período que eu pudesse,
Mas igual eu estava vendo que estava exaurido o negócio. Eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Bueno, eu tinha uma casa em Gravataí, quando eu morava, já estava com a minha mãe, morando com a minha mãe em Canoas. E aí, na cidade de Canoas, que ela também já estava velhinha, enfim. Eu vim morar com ela e as minhas 2 filhas. E aí eu vendi a casa. Eu disse, eu vou apostar. Só que o seguinte, né? Eu nunca pensei que isso ia levantar tanta polêmica. Olha, tu acreditando, para mim, o empreendedor é isso. Ele pega, tu acredita na ideia? Eu vou lá e largo. Porque isso é a diferença, é tu acreditar naquilo, que aquilo vai trazer resultado, que aquilo vai trazer. E eu, se eu tivesse mais casas hoje, eu venderia, porque eu acredito na ideia e eu colocaria mais recurso para que a gente pudesse realmente andar cada vez mais. Porque se na época, eu vou te contar seriamente mesmo, na época eu tinha um bom salário e vivia bem, hoje eu sou milionária, com todas as dificuldades. Porque eu nunca imaginei que eu ia se dormir tão tranquilo e tão bem comigo mesma. Sabe? E vendo, não durmo melhor porque eu sei da dificuldade que está aí fora. Mas eu hoje me considero, eu não preciso mais de grande dinheiro, eu quero ver a alegria das pessoas quando a gente liga para casa de uma mulher, a transformação que é. Quando a gente fala com uma dessas mulheres, quando a gente encontra elas. Isso não tem preço, não tem valia. Esse retorno que a gente tem da própria família se estruturando cada vez mais e apontando e dizendo, olha lá, olha a minha mãe como está diferente, nem reconheci, está tão bonita. Porque a construção civil tem isso ainda, né? Porque deixa a pessoa bonita, porque é ginástica, e é para mulher. Eu via várias, como tiveram a transformação. É tudo bonito, tudo ajeitado. Por quê? Porque tem um salário, tem um aprendizado que ela aprendeu, e foi a luta. É uma academia, o corpo mudou, a cabeça mudou, e aí, consecutivamente, todo mundo muda. Isso nos traz alegria. Por isso que eu digo, hoje eu sou milionária. Se na época eu vendia casa, eu venderia de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes fosse necessário para que eu pudesse ter condições. É claro que eu tive amigas, assim, fabulosas, pessoal que nem Iracema Gabar, que foi inestimável o que faz pelo nosso trabalho. São pessoas que estão com a gente. Então, eu sou milionária junto. Entende? Porque tá todo mundo ganhando com isso. Quando a gente vê que as pessoas estão felizes, para nós isso é importante. Algumas coisas eu ouvi falar nesse Supremo, né? sentido, Bia. Primeiro, que às vezes você não pode mudar o mundo inteiro, mas você pode mudar o mundo de alguém. E às vezes você conseguir mudar o mundo de alguém já é suficiente. Você está tocando em propósito, né? E eu também já ouvi falar que as pessoas, o que faz as pessoas que te tornam uma pessoa mais próspera, não é o quanto você tem de dinheiro, é o quanto você pode dar de si mesmo e daquilo que você tem. Então, isso é muito mais prosperidade, o quanto você pode dar, e quando você dá, você está transbordando, né? E você transbordou, sem dúvida, em várias pessoas, inclusive em mim aqui, porque propósito é o que toca. O propósito é o que faz diferença, né? No final das contas, é o que fica, é o seu legado, é o seu É o que propósito, é o fica. quanto você gerou de transformação nas pessoas que às vezes você nem conhecia, com certeza você não conhecia todas essas 5.000 mulheres, né? Não, sabe, é evidente, a gente pensa, puxa vida, eu já estou com 62 anos e eu vejo a luz e a inspiração à volta, entendeu? Eu aprendi com a minha mãe, quer dizer, a minha mãe já me ensinava, quer dizer, a gente pega, às vezes, a ideia que eu vejo, o que eu penso é o seguinte, pega uma ideia pequena que tu tem, aquilo que te dá vigor na vida, sabe? Que te faz sorrir, que te faz preencher. A minha mãe gostava muito de uma casa bonitinha, toda ajeitadinha. E ela buscava, isso não precisava de muita coisa, entende? Ela buscava através do conhecimento dela e o da gente mesmo. E a gente foi vasculhando e foi fazendo. Ela tem uma casa muito bonitinha. Foi ela que fez. Mas é a construção do espaço é um motivo. O entorno, a construção, o modo como foi feito é que foi a diferença. E essa diferença é que faz valer na nossa vida. Eu acho que ela deixou um legado. E ela partiu esse ano, no início do ano, e com 94 anos, e eu já estou com 62 e eu quero ser muito feliz ainda. Assim, ó, como ela, tem um monte de gente em volta, porque é o que a gente deixa na vida. Não adianta ter muito dinheiro, estar envolvido, segurando tudo que pode, mas 1000 vezes ter um monte de alegria, de afeto, de carinho na nossa volta. E eu acho que ele transpira, não que as pessoas precisem dizer,
ai, que lindo que tu fez. Não é isso. Vem da alma, do processo de transformação que tu é capaz de fazer. Eu não acho que eu fiz grande coisa até. Eu acho que eu dei a isca, né? Tipo, vamos embora, vocês querem mesmo? Quando todo mundo dizia que não. E aí, o que eu suscitei, na realidade, foi a expectativa de cada uma, que todo mundo queria isso, só não sabia, eu só comecei. Porque, na realidade, hoje, quem merece todos os louros são as mulheres que aceitaram o desafio. São elas que Sensacional. merecem, porque elas vieram. Bia, sensacional. A gente está chegando em hora de live aqui. A gente bateria papo aqui noite adentro, sem dúvida nenhuma. Eu queria deixar aqui um convite para todos que quiserem se envolver com o projeto. Entre em contato com a Bia. Qual que é a melhor forma dessas pessoas que se identificaram com isso, Bia, que bateram com o mesmo propósito? Diz que quem acha muita desculpa, quem tem muita desculpa, quem encontra muita desculpa, não tem tempo para achar soluções. E você abandonou todas as dificuldades, igual a Iracema está comentando, malas pesadas de ferramenta, falta de dinheiro. As dificuldades são gigantescas, dificuldades culturais, dificuldades, e foi lá e fez e está fazendo. Eu acho que com certeza muitas pessoas encontraram ou perceberam o mesmo propósito. Como que essas pessoas podem te ajudar ou podem se aproximar do projeto e tornar isso cada vez mais amplo, que é essa a ideia? Bom, a gente hoje está trabalhando para ir cada vez mais para São Paulo, né? A gente está buscando a parceria de São Paulo. Em vários locais a gente tem a Camila, a Liadef, que é a nossa coordenadora aí, e está buscando que a gente se expanda mesmo pelo país, vai em busca de mais trabalhos, né? E fornecer mais trabalhos, porque a gente não recebe de pedidos, a gente não consegue atender a demanda, é lastimável. O nosso principal desafio agora é manter novas oficinas, fortalecer as mulheres, aquelas que já sabem alguma coisa, porque tem que estar sempre fortalecendo, né, e trabalhando seu conhecimento próprio. Isso é um grande desafio, a gente não tem condições de estrutura monetária mesmo, né? Então a gente busca grandes parceiros em São Paulo para que a gente possa seguir, e aqui também no Rio Grande do Sul. Mas à medida do que for possível, entrar em contato conosco é simples. É só entrar lá no nosso site www.mulheremconstrução.org.br, sempre no singular, né? Mulher em Construção. Depois aqui mesmo no Instagram, que é a Mulher em Construção _oficial, o Facebook, que é a Mulher em Construção. Quer dizer, os caminhos são esses. Os caminhos Perfeito. ali, escreve para nós que a equipe entra em contato, uma chega lá, responde, e vamos à luta. E a gente está sempre aberto para novas parcerias, para voluntárias também que queiram participar com a gente, sejam bem-vindas. Mas o que a gente precisa agora é tocar. Esse ano foi bem complicado, porque a gente, enfim, tinha programado para atender 890 mulheres e não conseguimos atender, só apenas aquelas que estão participando conosco, né? E os apoios emergenciais foram grandes, a gente teve muita dificuldade e continua tendo, mas a gente está indo buscar apoio, por isso que a gente está aqui e agradecendo o teu contato. Nossa, para nós é bem bacana mesmo, tua empresa, já a empresa gigante de vocês, enfim, olhar para nós e dizer, nossa, querendo estar com vocês? Nossa, a gente não quer mais nada, só quer isso. A gente que Então, engrandece a gente engrandece uma coisa muito maior, né, que é a construção civil como um todo, como uma transformação social como um todo. A gente agradece demais, Bia, esse processo de vocês, a importância que vocês têm, assim, um impacto social gigantesco. Isso é impressionante. Eu queria dar os 2 últimos recados aqui, a gente já está em 1 hora e pouquinho de live. Primeiro é essa: se você se identificou, fez sentido para você, te emocionou assim como me emocionou, tem que ir além, porque só emoção, só ficou aí, não resolve nada, né? Não é isso. Então, entre em contato com a Bia, entre em contato com a equipe dela, pelos meios que ela comentou, tá o site aí também, e vá além, faça um pouquinho mais, transforma o mundo de alguém. O segundo essa live, assim que eu terminar, eu vou deixar ela gravada aqui no meu Instagram, disponível. Então, o pessoal que está assistindo, compartilha, coloca nos seus stories, manda em grupos, para que mais e mais pessoas possam ver essa história e mais pessoas possam conhecer o projeto. E por último, o último convite é que no dia 5
do mês que vem, nós teremos uma etapa do programa Mestre ArcelorMittal, um programa que já existe já há muitos anos, né? Que é uma carreta que a gente em vários lugares. Esse ano não aconteceu presencial, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter, mas teremos uma etapa dele online no dia 5/11, as inscrições podem ser feitas. Eu vou colocar no meus stories, quem quiser se inscrever. É um treinamento técnico, eu vou estar com o professor, com parte dessa equipe, ali ensinando técnicas de construção mesmo, falando desde a fundação até o acabamento. Acontece no dia 5/11, é gratuito, qualquer um pode se inscrever, e vai ser às 18 horas, tá? Então, esse convite para a galera também se inscrever no programa Mestre ArcelorMittal, 5/11. Bia, quiser se despedir da galera. Olha, eu agradeço toda a turma que estava aí, a minha turma querida, que eu amo de paixão, a ti, Rangel, enfim, todos vocês, ArcelorMittal, enfim, toda essa importância em nos enxergar, mas e dizer para todo mundo que se inspire em si mesmo. Muitas coisas a gente tem que achar, mas está dentro da gente. Fora não está. Não é porque eu falei, não é porque é isso, mas olha para dentro de si, tenha calma, te escuta, que está lá dentro a mudança. E essa mudança vai transpirar aí por fora. E não é dinheiro que vai trazer, não é dinheiro que vai fazer a mudança. E sim aquela busca acelerada por processo, mas sim muito mais no próprio autoconhecimento. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, Bia. Galera, imediatamente a live vai ficar disponível lá. Compartilha, manda, porque essa história com certeza precisa chegar a mais pessoas. Um abraço, Bia. Aprendi muito mesmo. Com muito carinho, ouvi aqui o que você tem a dizer e aprendi demais. Um abraço. Nos vemos por aí. Querido. Obrigado. Nos vemos. Um abraço. Um abraço.